Graça e paz, você que está assistindo essas aulas Segredos do Reino. Já quero pedir para você compartilhar, vai aí, curte, compartilha, leva essas aulas à frente para as pessoas que você conhece e para a gente poder fazer esse trabalho, tornar esse trabalho mais relevante no YouTube. E essas aulas, elas são justamente como o nome, são segredos. Aquele mergulho que eu expliquei para vocês, quando você fala assim, não, é bom conhecer a palavra. Ela traz refrigério, alento, consolo, edificação, mas você quer mais, você quer mergulhar. Então, você vai para águas profundas, como Jesus, ele sempre convidou os seus discípulos ou os seus amigos. Quer dizer, você está aprendendo nessas aulas de que para ser amigo, você precisa ir para águas mais profundas, porque eu só conheço um pouco daquela pessoa, então eu não posso chamar de amigo, mas os amigos conhecem mais e mais do Senhor. Bom, desta vez você vai entender qual é o segredo de Mateus capítulo 16. Jesus está caminhando com seus discípulos, você sabe que ele caminhava por todas as partes, mas os locais que ele mais ficava era Cafarnaum, Betsaida, Corazim e nos vilarejos ao redor. Não quer dizer que ele não andasse para outros lugares. Eu estou falando que a maior parte do tempo. E 3 vezes por ano ele subia para Jerusalém, para celebrar, para adorar Deus nas festas. Você encontra Jesus na Páscoa, você encontra Jesus na festa dos tabernáculos, ele vai para as festas que são Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. E agora, em Mateus capítulo 16, ele fala algo inusitado que deve ter assustado muito os discípulos. Ele disse: vamos para o norte. Bom, ir para o norte não ia assustar, né? Israel é um país pequeno. O sul de Israel é onde tem o deserto do Negueb. Jesus, ele já está falando aqui do norte, que é a Galileia, mas ele estava falando de ir mais ao norte, de subir mais, ir na direção do Monte Hermon. E Jesus, ele começou a caminhar com os discípulos, e aqui você vai começar a ler comigo em Mateus capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Bom, ele chegou em Cesareia de Filipe, não confunda, pega aí o mapa de Israel, que você tem Cesareia Marítima. Cesareia Marítima não é a mesma coisa que Cesareia de Filipe. Tem 2 cidades com o mesmo nome, só que uma fica no litoral, que é Cesareia Marítima, onde morava Cornélio, onde muitos relatos aconteceram em Cesareia Marítima, principalmente na igreja primitiva. Mas nós estamos falando agora de Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe fica subindo em direção ao Monte Hermon. E por que os discípulos se assustaram de ir
para o norte? Não, mas quando chegou ali perto de Cesareia de Filipe e entrou nessa cidade, eles devem ter ficado apavorados. Por que apavorados? Da mesma forma como Jesus falou, nós vamos até Decápolis, do outro lado, né? Eles devem ter ficado no caso de Decápolis bem curiosos. O que a gente vai fazer ali? Não é cidade de judeu, ali só tem idolatria, ali só tem coisas que ferem a santidade de Deus. Agora, eles estão em Cesareia de Filipe, era uma central da adoração ao Deus Pan. Não era só ao Deus Pan, mas a Zeus. Quando você vai para Israel e você chega nesse lugar, você entende literalmente o impacto na vida dos discípulos, porque logo que você entra em Cesareia de Filipe, você vê uma montanha, e nessa montanha você vê um buraco enorme. Hoje esse buraco enorme é uma caverna. Essa caverna, ela está lá, não fica, não ficava ali à vista das pessoas. Hoje, ela fica à vista das pessoas. Mas na época de Jesus, na caverna tinha um templo na frente, o templo de Zeus e Pan. Era este templo que cobria a caverna. Qual era a importância? Porque ali eles colocavam pessoas, havia sacrifício humano. Eu estou falando de Israel, hein, gente? De pessoas corrompidas na fé, que idolatravam todos os deuses. E ali, a montanha, ela era repleta, até hoje. Quando a gente chega lá, a gente vê as marcas dos nichos, de tantos deuses que eles adoravam. E ali eles dedicavam ofertas para que aquelas águas que fluíam daquela caverna, eles atribuíam o fato dessas águas, porque Israel precisa muito de água, e eles não atribuíam a Deus, que é a fonte da água, eles atribuíam a Pan. Eles tinham que agradecer ao Deus Pan, ou senão eles receberiam punição e não teriam água. Inclusive, a Cesareia de Filipe, esse local é conhecido como Bânias e é a fonte do rio Jordão. E ali acontecia a oferenda de tudo quanto era tipo. Tinha também muita prostituição ali, porque tinha muitas prostitutas cultuais. Era um local de profanação, um local muito pesado espiritualmente. E o que Jesus foi fazer lá? Bom, ele fala em primeira instância, aqui ele pergunta: quem dizem que eu sou? O Filho do Homem. Jesus, ele tinha muito orgulho de falar que ele era filho do homem. O Filho de Deus, que é Jesus, desceu à terra e se tornou filho do homem, para que nós, filhos do homem, nos tornássemos filhos de Deus. Então, os discípulos responderam para ele e disseram, responderam lá no versículo 14, vamos ler. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus faz ainda a pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa foi uma revelação muito profunda. Jesus mesmo disse: não foi você recebeu essa revelação vinda direto do Pai, veio direto no teu coração e nos teus lábios.
Por quê? Porque Pedro, cheio do Espírito naquele momento, ele disse: tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus. Ele estava falando o que está escrito em Isaías 61, que é sobre o Senhor, a unção é o Senhor. E ele ainda falou: olha, olha aqui a grande revelação, tu és o Filho do Deus vivo. Porque naquele lugar, eles criam que nesses muitos deuses que estavam ali, que eles criam, muitos desses deuses, eles chamavam de filhos dos deuses. E então, tinha muitos filhos de deuses, mas aqui Pedro fala: tu és o Cristo, tu não és filho de deuses, como aqui as pessoas creem que Pan, que Zeus é. Não, tu és o único filho. Olha que revelação, gente, que ele teve, né? O único filho, o filho do Deus vivo. E ele não poderia saber isso do próprio entendimento dele, ele recebeu isso do Pai. Mas Jesus, naquela caverna, o que ele disse para os discípulos? Vamos lá, no versículo 17. Então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O versículo 18 está cheio de segredos do reino aqui, né? Você pensa aqui que Jesus está falando só de Pedro, mas Jesus está falando aqui também: eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus está falando dele mesmo. Tudo bem que nós somos pedras vivas, mas a pedra angular, a pedra principal é Jesus. Eles estavam ali diante de uma grande montanha, de uma pedra, né? E ele estava falando para Pedro e para os discípulos que estavam ao redor. Presta atenção aqui, neste diálogo. Jesus estava falando assim: olha, também eu te digo, vamos nos transportar lá, para aquele momento. Suponhamos que tenha sido assim, tá bom? Pedro, você é Pedro. Agora ele fala sobre ele mesmo e sobre esta pedra, ele, Jesus. A igreja, ela não foi edificada sobre outra pedra que não seja Jesus. A igreja foi edificada sobre a pedra angular, que é Jesus. Jesus é a pedra principal, não é Pedro a pedra principal. Nós somos pedras ajustadas, né? Nós somos pedras vivas, a partir da pedra que é Jesus. Ele é tudo. Sem a pedra principal, não adianta as outras pedras que somos nós. Então, você vê que ele falou: Pedro, você é quem eu escolhi, e sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja. Então, eu imagino ali ele apontando para aquela pedra, onde até hoje tem aquela caverna, onde o Deus Pan recebia tanta adoração, e ali era pura guerra espiritual, gente. Então, o que ele diz? Que as portas do inferno. Por que ele usa essa imagem? Porque ali era a porta de entrada, de adoração a esses deuses. Aquela abertura, ela tinha um formato de porta. E ele está falando as portas do inferno. Pan,
Zeus, todos os demônios, poderes e principados, eles não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E é incrível que em um único versículo a gente encontre tantas revelações, porque não acabou ainda. Esta é a primeira vez, olha só, é a primeira vez que Jesus usa a palavra igreja. Então, Jesus foi ali para ensinar sobre soberania de Deus, sobre que ele era filho de Deus. Ali Jesus foi para ensinar guerra espiritual. E ali Jesus foi ensinar que a partir daquele momento, depois da cruz do Calvário, nós teríamos algo que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, por isso que ele usa a palavra igreja. Isso é fantástico. Aí ele continua aqui no versículo 19. Olha quanta revelação, gente. Porque ele deu muitas revelações num lugar muito estratégico. Porque os discípulos, eles não tinham coragem. Nenhum judeu temente a Deus tinha coragem de entrar em Cesareia de Filipe, porque eram muitos demônios e eles temiam. E o Senhor está falando: olha, revestidos de poder e autoridade, vocês vão poder ir para qualquer lugar, e as trevas vão ser dissipadas com a presença da minha igreja. É isso que ele está ensinando, que não haveria limites para os discípulos que se tornaram mais tarde apóstolos. E voltando aqui no versículo 19, olha o que ele diz: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ele está falando de chaves do reino. Essas chaves, ele entregou o molho para a gente. E a gente não usa essas chaves. Eu digo para você que uma dessas chaves é o que ele disse aqui. É o poder e a autoridade que ele iria nos dar. E eu acho que muitos de nós não valorizam isso. Você viu que Davi, por exemplo, Davi, ele não expulsou o demônio que estava em Saul, a opressão que estava sobre Saul. Ele tocou e com aquela unção os demônios bateram em retirada. Por quê? Porque Davi, ele tinha unção, mas ainda não havia poder e autoridade. Porque Jesus não tinha ido para a cruz, derrotado as trevas, Jesus ainda não tinha rasgado o edito de dívida, retirado todas as condecorações do inferno. Então, Davi ainda não tinha poder e autoridade para expulsar demônios. Eu te desafio a ver alguém expulsando demônios no Antigo Testamento. Por isso que os demônios, eles ficaram estarrecidos quando Jesus ali em Cafarnaum, quando ele entrou ali na sinagoga e os demônios olharam para Jesus e tiveram que dizer: mas espera aí, você chegou antes da hora? Como assim? E Jesus sai dele e tiveram que sair. Ninguém nunca tinha feito isso. Você pode me falar: não, mas Davi, eu já te expliquei, era a unção que estava sobre Davi. Se você quiser ir um pouquinho mais longe, você sabe, por exemplo, que Moisés morreu. Não foi? Ele morreu. Ele subiu no Monte Nebo e morreu. O corpo dele não foi achado, porque está escrito que Deus deu ordem a anjos para ocultar o corpo de Moisés, para que o povo não achasse e não idolatrasse, porque eles tinham muita tendência para a idolatria.
Qualquer semelhança não é pura coincidência, né, gente? Então, Deus, Ele não permitiu, por exemplo, que encontrasse a Arca da Aliança. Ele não permitiu que encontrasse o corpo de Moisés. Deus mandou destruir aquela cruz de Números 21 que Moisés fez, a cruz de bronze com a serpente, porque o povo já estava idolatrando aquela cruz. E no momento, quando a gente lê lá a epístola de Judas, a gente entende que os anjos também não têm esse poder e autoridade que são dos filhos de Deus. E nós temos esse entendimento quando ali Miguel, ele disse que o Senhor te repreenda. Ele não disse sai em nome de Jesus. Ele disse que o Senhor te repreenda, porque aos anjos não foi dado esse poder e essa autoridade. Lógico que os anjos, eles estão em outra esfera, eles são celestiais, seres celestiais, mas eu estou falando disso que Jesus nos deu, porque esse poder e essa autoridade é herança. É uma das chaves do reino, é presente que Deus te deu. Aliás, o que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 28? Ele disse que deixou para a gente poder e autoridade. A mesma coisa está escrito em Marcos 16, poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e nenhum dano vos ser causado. Então, olha quantas revelações num único texto. Mas Jesus, ele ainda disse: as chaves do reino que te dão poder para ligar na terra e será ligado, e desligar na terra e será desligado nos céus. Por quê? Porque como está escrito lá no Salmo 115, tudo pertence ao Senhor, os céus e a terra, mas aprove a Deus dar a terra aos homens. E por isso ele está dizendo: você aqui na terra, você é meu embaixador aqui na terra. Gente, como é que funciona uma embaixada? Por exemplo, a embaixada de Israel aqui no Brasil. A embaixada de Israel aqui no Brasil, ela tem todo o poder de Israel está sobre o embaixador. O embaixador, ele tem toda a autoridade de Israel naquele pedaço de terra, né? Os feriados de Israel são válidos na embaixada. No Brasil pode não ser feriado, mas lá na embaixada é. Por quê? Porque são as leis de Israel que estão em vigor ali. Assim é toda a embaixada. E eu digo para você que você é embaixador de Cristo. E muitas vezes você não entende o poder que você tem quando você ora. Quando você ora, você está ligando e está desligando. Você está declarando segundo a vontade de Deus se é legal ou ilegal. Mas tem que estar de acordo com a palavra de Deus, né? Você declarar e desligar. Você vai desligar o quê? Todos os ataques das trevas contra você. E você vai ligar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. E qual é a boa, perfeita e agradável? Salvação é a vontade de Deus. Libertação é a vontade de Deus. A cura é a vontade de Deus. Então, hoje, você que subiu
para Cesareia de Filipe com Jesus, aqui nessa aula, você aprendeu alguns segredos do reino. E eu espero que você continue aqui nas aulas para você aprender mais mistérios do reino e mergulhar de forma profunda na palavra de Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer a palavra do Senhor. Até a próxima aula. Que Deus abençoe.